sobre o karma. Vamos então falar hoje sobre o karma. Semana passada a gente falou sobre o karma por uma perspectiva da lei da causa e efeito. Hoje continuaremos falando sobre a lei da causa e efeito, mas com um foco maior em religiões, em diferenciar religiões corretas de religiões errôneas. O tema de hoje é crenças erradas sobre o culto aos antepassados, sobre os serviços funerais. Como explicado na semana anterior, o karma ele é formado pelas escolhas que você faz de acordo com as tendências da sua mente e as ações que você toma com base nos seus julgamentos. Isso vai ficar gravado na sua fita ideográfica. Fita ideográfica ela é uma fita, é uma fita espiritual na qual fica gravado todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Então, tudo que a gente está fazendo, pensando, falando, fazendo, vai sendo gravado nessa fita ideográfica. E depois é passado no filme da vida essa fita. Quando a gente faz algo errado e se arrepende e busca melhorar, esse erro ele é apagado dessa fita. Você consegue, através do arrependimento e do esforço na correção, apagar esse erro. Mas se não fizer nada, deixar aquilo do jeito que está, não é apagado e depois tem que responder, então, pelos próprios atos. Não só novas religiões, como também grupos tradicionais, usam o termo karma de uma forma que implica só um karma negativo. Quando se fala de karma, é sempre algo negativo. Alguém ficou doente, karma. Alguém encontrou alguém que odeia, karma. Aconteceu um acidente, karma. Como se o karma fosse só algo negativo, mas a gente viu na semana passada que o karma ele é resultado das nossas ações. É só isso. Se você tiver boas ações com base nas tendências boas da mente, você cria um bom karma. Mas se você plantar más sementes, se você viver só com base nos instintos, você vai plantar sementes ruins e vai acabar gerando um karma negativo. E há grupos religiosos, eles têm abundância hoje, que falam que, por exemplo, o karma dos seus antepassados, seus avós, pais, irmãos e assim por diante, estão trazendo infelicidade para você e você deve se livrar desse karma. E que por isso você deve participar do culto aos antepassados para cortar esse vínculo com o karma dos seus antepassados. Isso é perigoso, porque o culto antepassado, ele não tem o objetivo de cortar o vínculo com o karma negativo. O culto antepassado, ele tem como objetivo salvar as almas dos antepassados que estão perdidos e, caso eles não estejam perdidos, que a luz da sua gratidão chegue até eles. Se tem um antepassado, por exemplo, influenciando uma pessoa negativamente, isso pode acontecer, esse antepassado ele não deve ser exorcizado. Você não deve buscar chutar ele para fora. Ele precisa ser orientado. A mesma consideração que a gente tem com o antepassado quando ele está vivo, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, a mesma consideração a gente vai ter quando ele se tornou uma alma e se estiver perdido, ele precisa ser orientado para que ele possa ascender ao outro mundo. Por exemplo, tem grupos religiosos que falam que, como o karma do antepassado esteve relacionado a ser preso, isso pode gerar que você seja preso. Isso é absurdo. Se você já ouviu isso em algum local, isso é absurdo. Por exemplo, o seu avô foi preso, ou o seu pai acabou sendo preso. Então você tem esse karma. Então você também vai acabar sendo preso. Isso é absurdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem grupos que oferecem, por exemplo, conversas sobre o karma, e aí fala sobre o karma dos antepassados, forma um grupo que fica falando sobre o karma, e aí, lógico, vai usar algum tipo de artimanha para vender alguma coisa para a pessoa. Ah, então você compra esse objeto aqui, que o seu karma
acaba sendo rompido, compre isso aqui que você vai resolver os seus problemas. Isso são religiões errôneas. Se você for pesquisar a sua linhagem familiar dos antepassados, em algum ponto haverá uma alma que não retornou ao mundo celestial. Por isso, em teoria, é possível que a alma de um antepassado possa estar influenciando os descendentes. Isso é possível, porque nem todos os nossos antepassados ascenderam ao mundo celestial. Existem antepassados que, de fato, estão no mundo infernal ou estão presos aqui no plano físico. Mas o mestre nos ensina que você pode se livrar de vibrações negativas disciplinando a sua mente, corrigindo as suas ações e harmonizando os seus pensamentos. Se você vive de forma correta e harmoniosa, você acaba sendo um exemplo para os ancestrais que estão sofrendo no outro mundo. E você pode usar o seu exemplo para salvá-los. Esse trecho é muito importante, eu vou repetir. Você consegue se livrar de vibrações negativas, por exemplo, de um ancestral perdido. Esse ancestral perdido ele pode estar influenciando você negativamente, isso é um fato. Agora, você consegue se livrar dessas influências negativas, você consegue se libertar dessas influências negativas desse ancestral. Como? Disciplinando a sua mente, corrigindo as suas ações, harmonizando os seus pensamentos. E se você viver de forma correta, uma vida harmoniosa, uma vida com base na verdade, na fé em Alcantara, você estabelecerá um exemplo para os seus ancestrais e poderá salvá-los através do seu exemplo. Uma analogia para ilustrar essa situação. Imagine um pai que está, o pai e filho vivos, não tem nada a ver com ancestral, é só um exemplo do cotidiano. Imagine um pai que está com uma dívida muito grande. Ele está endividado e o filho também está endividado. Ambos, pai e filhos, estão endividados. Você acha que é possível que o filho pague a dívida do pai, sendo que o filho está endividado? A resposta é não. Se o filho está endividado, ele não vai conseguir ajudar o pai a pagar a dívida dele, porque esse filho tem que primeiro pagar a própria dívida para ter recurso para ajudar o pai. Mas se esse filho ele é bem-sucedido, ele é, por exemplo, um homem de negócios que conseguiu gerar muita riqueza, ele conseguiria ajudar o pai a quitar essa dívida? A resposta é sim. Esse exemplo ilustra que a relação entre os ancestrais e os descendentes funciona da mesma forma que esse pai e esse filho. As almas que não retornaram ao céu são igual às pessoas que estão sofrendo de um grande peso, de uma grande dívida. Nesse caso, seria uma dívida espiritual. O mestre usa o termo débito espiritual. A pessoa acabou criando muito débito espiritual aqui na Terra. Como o saldo ficou negativo, porque não teve crédito, só teve débito, só ações erradas, palavras erradas, atrapalhando as pessoas, cometendo pecados, equívocos, não se arrepende, muito materialismo, vícios, a pessoa acabou ficando em débito. Agora, se o descendente também viver uma vida assim, viver uma vida de materialismo, uma vida só de prazeres, esse descendente, ele também está espiritualmente em débito. E aí não tem como resolver o débito do ancestral, porque o próprio descendente está em débito. Para conseguir resolver o débito de alguém, você precisa ter fundos. Você precisa ter recursos. Só quando uma pessoa criou riqueza, ela consegue pagar a dívida de outra pessoa. Se o filho conseguiu criar riqueza, ele consegue quitar a dívida do pai. Entenda a riqueza nesse sentido como
virtude. Virtude. É a virtude que você acumulou aqui na Terra. Você acumula virtude no seu treino espiritual diário, baseado nos ensinamentos da verdade. Você acumula virtude fazendo trabalho missionário, doando livros. Você acumula virtude fazendo doações. Você acumula virtude se disciplinando, recitando sutras. Tem N formas de você acumular virtude. N formas de você acumular virtude. Por isso, a forma correta de você oferecer o serviço aos ancestrais, o culto aos antepassados, é você ser um exemplo de atitude, um exemplo de ações, e então participar do culto aos antepassados. Só comprar um objeto ou oferecer rituais simplesmente não vai salvar as almas perdidas. O descendente tem que praticar uma religião correta, receber luz do seu espírito guardião, do espírito guia, e então orar para a felicidade do seu ancestral enquanto pratica essa disciplina. Dessa forma, ele consegue quitar esse débito espiritual usando os ativos da virtude que ele acumulou. Essa é a forma correta do oferecimento do culto aos antepassados e é a forma correta para salvar as almas dos antepassados. Suponha que, por exemplo, alguém disse a você que você tem o karma de ser aprisionado porque um ancestral seu foi para a cadeia. Mas, na verdade, se você foi preso, é porque você infringiu a lei. O fato do seu ancestral ter sido preso não quer dizer que é culpa dele de você ter sido preso agora. Ou uma pessoa que cometeu um crime passional, por exemplo, traiu a esposa, traiu o marido, acabou cometendo um crime passional. Um grupo religioso equivocado ia dizer que esse crime é culpa do antepassado. O antepassado tinha luxúria e agora está influenciando negativamente o descendente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque se começar a colocar sempre a culpa no antepassado, vai negar a responsabilidade da pessoa por controlar a própria mente e ações e também por se arrepender do que faz. E você pode claramente dizer se uma religião é errada ou não, se ela coloca a culpa num karma negativo nos ancestrais ou nos familiares que já faleceram por tudo que acontece com você. Tudo que acontece é culpa do ancestral. Tudo que acontece é a família. Isso faz com que a pessoa evite a autorresponsabilidade e o arrependimento. A autorresponsabilidade e o arrependimento são o caminho real para a virtude, para o crescimento e a salvação da alma. Basicamente, o que diferencia uma religião boa de uma religião ruim é se essa religião ensina a autorreflexão e a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é fundamental para a religião. A autorreflexão também. Isso a Reb Science ensina em abundância. O princípio da reflexão, o princípio da autorresponsabilidade. Grupos religiosos que colocam a culpa nos ancestrais por tudo são errados, são errôneos, porque na verdade somos nós mesmos, através das nossas escolhas, que criamos a nossa felicidade ou a nossa felicidade. Aí fica a critério, fica a escolha de cada um. Então essa foi a aula 2 sobre o estudo do karma, nós continuaremos com mais aulas ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado do conteúdo.